Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 79 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Roger de Jesus. Esta semana temos um episódio especial, não é assim, Roger? Sim, como tem sido nosso costume, não queríamos deixar passar o mês de março, quando sai originalmente este episódio, sem nos dedicarmos um pouco a um tema relacionado com a história das mulheres. E por isso, o tema de hoje são as ordens religiosas femininas no Portugal medieval. O que quer dizer que vamos falar de monjas. E por isso decidimos trazer um convidado muito especial para falar connosco, o investigador Luís Repas. É verdade. Luís Repas é doutorado em História Medieval pela Universidade de Coimbra, com a tese Esposas de Cristo, as comunidades cistercienses femininas na Idade Média. É atualmente investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa. A sua investigação tem se centrado sobretudo nestas comunidades femininas da Ordem de Cister, em Portugal, claro, e portanto é a pessoa indicada para falar hoje connosco sobre este assunto. Por isso, damos-lhe as boas-vindas. Olá, Luís, bem-vindo ao podcast Falando de História. Olá, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Começamos desde já este nosso episódio, entrando já no tema, Luís, mas com uma pergunta muito simples até para conseguirmos contextualizar os nossos ouvintes. O que é, na realidade, o que são as ordens religiosas? E, neste caso, sobretudo aquelas com uma vertente mais feminina, que é aquela sobre as quais te especializaste e aquelas que nos interessam mais neste episódio. Quando falamos em ordens religiosas, falamos de conjuntos de pessoas que vivem de acordo com os preceitos de uma regra aprovada canonicamente. Ora, como há várias regras, há também várias ordens religiosas. Por exemplo, no caso dos monges beneditinos, ou seja, da Ordem de São Bento, seguem a regra de São Bento. No caso dos frades franciscanos, seguem a regra de São Francisco. Ou, por exemplo, os dominicanos seguem a regra de São Domingos. Por vezes, com a evolução, com o tempo e com a evolução das próprias ordens, o que acontece é que há movimentos internos de renovação espiritual que podem aparecer, e com esses movimentos de renovação espiritual podem aparecer novas ordens, ainda que seguindo a mesma regra, que é o que acontece, por exemplo, quando a determinada altura surgem os cistercienses, que surgem em ruptura em relação aos cluniacenses. Ou seja, estamos a falar de duas ordens que, na verdade, seguem exatamente a mesma regra. Estamos a falar de que período? No caso dos cistercienses, estamos a falar dos finais do século XI, e que aparecem precisamente em ruptura em relação aos cluniacenses. No caso, normalmente, as ordens religiosas têm um ramo masculino e um ramo feminino. Na verdade, muitas destas ordens, que quando são criadas, se não quase todas, são criadas a pensar só na vivência masculina. No entanto, acabam por atrair também, não só religiosos, mas acabam por atrair também mulheres que querem seguir estes princípios, estes ideais de vida. E depois o que acontece é que, de uma forma geral, estes princípios essenciais são comuns quer ao ramo masculino, quer ao ramo feminino, mas depois existem especificidades próprias de cada ramo, atendendo ao género e, de certa forma, até à forma como a Igreja e a hierarquia das próprias ordens viam as comunidades femininas. Claro. Estou a pensar, nomeadamente, no apoio espiritual que era necessário dar a estas comunidades femininas e, em particular, à questão da clausura. E esta questão da clausura é importante porque acaba por impor a demarcação dos espaços. E, por exemplo, toda a gente tem a noção, até em termos visuais, da existência das grades no corpo, precisamente para demarcar esse espaço da clausura. Portanto, depois são alguns aspectos que acabam por diferenciar o ramo feminino do ramo masculino da mesma ordem. No caso, e já agora completando, temos uma das ordens, acaba por ter uma regra específica para o ramo feminino. Isso acontece nas clarissas. Portanto, aí sim temos uma regra que é escrita especificamente a pensar nas mulheres. E já agora, só para explicar também um bocadinho melhor aos nossos ouvintes, já que às vezes não se sabe exatamente o que são certos termos, a regra é exatamente o quê? A regra é um conjunto de normas que pautam a vida religiosa, ou seja, que pautam o cotidiano monástico. Muitas das vezes até é um conjunto de normas bastante simples e que pretende, de certa forma, esclarecer, até para quem entra
porque normalmente quando se entra para uma destas ordens religiosas existe um período de um primeiro contacto, portanto, um período de habituação com esta própria vivência, com estas normas, a que nós normalmente chamamos noviciado, e portanto, desde este primeiro momento passam a ter contacto com essa regra, ou seja, com essas normas, e estas normas ajudam a esclarecer quer quem vive dentro desta observância de uma destas ordens, quer inclusivamente para quem dirige. Não é? Portanto, acaba por ser quase um guia para os próprios superiores, claro. Ou neste caso, estando a falar de mulheres em relação às suas superioras, portanto, fossem abadesas ou prioresas, e que basicamente definiam quais são os momentos da oração, quais são os momentos do trabalho, quais são os momentos da meditação, como é que se devia organizar o dia-a-dia e cada claro. Portanto, cada um dos momentos de vida em comum, portanto, da vida comunitária. E se olharmos para o calendário também, mais uma vez também para ajudarmos a compreender estas cronologias, quando é que estas ordens, então, quando é que estas ordens religiosas chegam a Portugal e como? De que forma? Na verdade, o monaquismo é anterior à existência de Portugal como um reino. Claro. E, portanto, já existiam experiências monásticas antes de existir Portugal. Como a Ordem de São Bento, que tinha sido criado no século VI, VII, se não me falha a memória. Sim, no entanto, o que acontece é que só chega verdadeiramente ao território português bastante mais tarde. E, portanto, já nos finais do século XI e na viragem precisamente para os inícios do século XII. Antes desse período, e verdadeiramente antes de Portugal ser um reino, o que existia, portanto, existia uma série de regras, de entre as quais a regra de São Bento, de facto, mas a realidade peninsular até nos remete mais para aquilo que nós designamos por monaquismo hispânico, em que funciona quase um sistema de regras mistas, ou da regra mista, ou seja, a combinação de vários ensinamentos, de várias regras. Interessante. Sim, é específico precisamente da Península Ibérica, e portanto, o que acontece, e até é difícil de perceber exatamente, porque nós também não temos assim tanta informação sobre estes mosteiros, não existe muita documentação sobre estes mosteiros, mas o que se percebe é que não há uma adesão completa a uma única regra. Portanto, há uma recolha de ensinamentos, o abade, que era quem dirigia a sua comunidade, recolhe um conjunto de ensinamentos de várias regras, que vai depois aplicando no dia-a-dia, em função das necessidades da sua própria comunidade. Como eu disse, a partir de uma certa altura, ou seja, a partir dos finais do século XI e inícios do XII, e até integrado dentro daquilo que foi a reforma gregoriana, e com a influência de Cluny, digamos que a partir desse momento, a regra de São Bento passa a ser adotada, então aí sim, de uma forma exclusiva, por bastantes mosteiros no território, que depois, entretanto, acaba por constituir o Reino de Portugal. E, portanto, aí sim, sobretudo depois, a partir do século XII, passamos a ter comunidades femininas, puramente femininas, já beneditinas. Na verdade, durante esse período do monaquismo hispânico, o que existia eram comunidades dúplices, que também é uma particularidade, não é específica da Península Ibérica, mas o que acontecia é que, sob a autoridade do mesmo abade, eventualmente até poderia ser uma abadesa, existiam monges e monjas que viviam separadamente, mas faziam parte da mesma comunidade e estavam sujeitos exatamente à mesma autoridade, ou seja, a um abade. Com a adesão ao monaquismo beneditino, acaba por ser combatido, porque esse tipo de monaquismo levantava algumas questões. A Igreja pretendia avançar para um outro tipo de monaquismo e abandonar esse sistema de dúplice que então existia. E como referiste, estas experiências monacais são até anteriores ao próprio Reino de Portugal. Mas quais eram exatamente, durante esta altura, durante o período medieval que lá está, quais eram exatamente os mosteiros mais importantes ou mais significativos? Bem, agora temos que dar um passo um pouco à frente. Ou seja, a partir do século XII, nós começamos a ter, sobretudo, portanto, mosteiros femininos beneditinos e mosteiros de cônegas regrandes de Santo Agostinho. Ou seja,
submetidos à regra de São Bento e à regra de Santo Agostinho. O que acontece é que, entretanto, no século XIII, surgem em Portugal os primeiros mosteiros cistercienses. Aliás, todos os mosteiros cistercienses medievais femininos foram fundados precisamente no século XIII, que, seguindo também a regra de São Bento, a verdade é que a ordem é diferente e tem uma organização diferente. E, entretanto, ainda no século XIII, surgem os primeiros mosteiros associados aos mendicantes, quer de clarissas, quer de dominicanas. E basicamente são estas as formas de vida que nós vamos ter mais importantes durante a Idade Média. Ora, dentro destas formas de vida, nitidamente aquelas que mais se destacaram, os mosteiros que mais se destacaram, sobretudo nos cistercienses, destacaram-se os mosteiros de Aroca e de Lourvão, e, por exemplo, em Santa Clara, ou nos mosteiros de Clarissas, Santa Clara de Coimbra destacou-se claramente. Isto tem a ver, muitas das vezes, com aquelas pessoas que são as promotoras destas iniciativas, não é? Ou seja, estamos a falar de gente da família real. No caso de Lourvão, estamos a falar de Dona Teresa, filha de Dom Sancho I, que tinha estado casada com o rei de Leão, Afonso IX, e portanto o casamento tinha sido anulado. No caso de Mafalda, estamos a falar também de uma filha de Dom Sancho I, que tinha estado casada com Henrique I de Castela, e o casamento também foi anulado. E no caso de Santa Clara de Coimbra, como sabem, estamos a falar de Isabel de Aragão, ou seja, a rainha Santa Isabel, que casada com Dom Dinis, e portanto são figuras maiores e acabam por também atrair o interesse de uma aristocracia que obviamente quer se aproximar desta espiritualidade, que acaba por atrair também estas pessoas mais importantes. E na prática, como é que estes mosteiros femininos acabam por funcionar? De uma forma mesmo muito prática e muito direta. Por exemplo, como é que é o ingresso? Porque há estas questões de como é que, quer dizer, não há, quer dizer, não sei, não é? Se há uma lista de admissão, se há umas propinas, se há o que há. Não estamos a falar propriamente de instituições regradas como nós temos hoje em dia, de jeito que, como é que se entrava para um mosteiro medieval feminino? Na verdade, a forma de funcionamento dos mosteiros femininos e o cotidiano monástico variavam de ordem para ordem. Mas, de uma forma geral, como eu disse há pouco, eles todos, em todos os mosteiros, o início era através do noviciado. Outra coisa era quem é que era aceito precisamente para fazer este noviciado. E posso dizer como exemplo que no caso do mosteiro de Aroca nunca documentei nenhuma monja que não fosse da nobreza, o que imediatamente nos coloca uma questão portanto, em termos daquilo que é o recrutamento monástico. Claro. Ou seja, muito provavelmente haveria formas de limitar a entrada de outras pessoas que não preenchessem este padrão de recrutamento, ou seja, que não estivessem integrados dentro deste padrão de recrutamento. Na altura, uma das coisas que se verifica bastante, até ao longo de várias gerações, é quase uma sucessão interna de tias-sobrinhas. Ou seja, normalmente nós conseguimos perceber que quem entra para um mosteiro é sobrinha de alguém que já lá está. E de vez em quando conseguimos acompanhar estas linhas de sucessão ao longo de muitas gerações. De certa forma, ajuda-nos a perceber porque é que entravam determinadas pessoas e não entravam outras. Claro. Portanto, quase que existem famílias que acabam por dominar o mosteiro e por garantir a entrada das suas parentes. E a linha de sucessão é feita por tia-sobrinha, pela lógica perfeitamente normal. Em princípio, elas não deveriam ter filhos, não quer dizer que não tivessem, mas em princípio não deveriam ter e, portanto, garantiriam a entrada de uma sua parente, que na geração seguinte seria, em princípio, uma sobrinha. Normalmente era assim que faziam. Na verdade, de uma forma geral, o que nós vemos em termos daquilo que é o recrutamento medieval, estamos a falar de elites, quer em termos das elites da nobreza, de forma geral, das famílias mais importantes, como acontece no caso da Aroca, mas depois, mesmo quando as cidades começam a desenvolver e começa a haver mosteiros cada vez mais associados ao mundo urbano, começamos a ver também muitas elites urbanas, dentro daquilo que é a fluidez e a diversidade das elites urbanas. E faz algum sentido que assim seja, até porque a ideia do monaquismo tem precisamente a ver com uma renúncia, ou seja, com uma renúncia ao mundo e às riquezas do mundo e ao que se poderia ter e portanto, que não se tem. Ora, verdadeiramente essa renúncia
só se justifica no caso de quem tivesse uma vida e que tivesse bens aos quais pudesse renunciar. Claro. Porque esse é, digamos que, o modelo de espiritualidade monástica feminina, precisamente nesta altura. E tens, já referiste, lá está, que são sobretudo membros da nobreza e deste patriciado urbano, se lhe pudermos chamar assim, mas dá-nos alguns exemplos. Quem eram exatamente estas mulheres? Alguns exemplos que tenhas mais emblemáticos. Paulo, queres nomes, famílias, eventualmente? Se nós formos pensar nas grandes famílias da nobreza para a Idade Média, um dos aspectos interessantes, e agora voltando especificamente para 2 mosteiros, que são os mais importantes, como já disse, entre os mosteiros cistercienses, é interessante verificar que as pessoas que nós encontramos, por exemplo, à frente desses mosteiros, no caso de Lourvão, encontramos sobretudo 2 famílias, os Sousa e os Briteiros, que são 2 famílias maiores da medievalidade portuguesa. Se nós formos, por exemplo, ao mosteiro de Aroca, as famílias predominantes em termos daquilo que é a nobreza são os Riba de Vizela. E, portanto, logo aqui, para quem conhece aquilo que são as principais famílias da nobreza medieval, identificam imediatamente estas famílias. Sendo que há um aspecto aqui que também é interessante, é que no século XIII, quando estas famílias estão à frente destes 2 mosteiros, nós estamos a falar de famílias que são rivais. Ou seja, no século XIII existiram 2 grandes conflitos em Portugal, em que basicamente opuseram 2 reis. Opuseram em primeiro lugar Dom Afonso II às suas irmãs e a um conjunto de senhores que defendiam os direitos senhoriais, e depois há um segundo momento de guerra civil, como se sabe, entre o Dom Sancho II e o seu irmão, o Conde de Bolonha, que depois será Dom Afonso III. Não é? Portanto, nestes 2 momentos é interessante verificar que os apoiantes do rei são familiares de monjas que estão em Aroca, enquanto os apoiantes, ou aqueles que estão contra o Dom Afonso II e que depois estão contra o Dom Sancho II, são precisamente familiares de pessoas, ou seja, de mulheres, de monjas e abadesas, que estão no mosteiro de Lourvão. Ou seja, é até interessante ver como muitas das vezes este recrutamento, estamos a falar de 2 mosteiros e, portanto, uma realidade religiosa, mas que se cruza tanto com aspectos sociais e até políticos, como neste caso. Ora, isto justifica-se, não é? É fácil de perceber esta situação, é que, na verdade, a pessoa que estava à frente, ou que era senhora do mosteiro de Lourvão, era Dona Teresa. E Dona Teresa era irmã de Dom Afonso II e era precisamente quem estava em guerra contra ele. Foi cercada pelas tropas de Dom Afonso II em Montemoro Velho e solicitou ao seu ex-marido, o Afonso IX de Leão, que invadisse o reino de Portugal, e ele invadiu, para vir em defesa dos seus direitos. E, portanto, logicamente que, com ela a defender os seus interesses, estavam precisamente aqueles que estavam contra Dom Afonso II. E dentro da sua comunidade estavam as suas familiares, ou seja, monjas dessas mesmas famílias. Se nós formos ver, no caso de Aroca, Dona Mafalda, até porque aceitou casar com o Henrique I de Castela, e tanto rapidamente se conciliou com o seu irmão Afonso II. E, portanto, ao conciliar-se com o seu irmão, Dom Afonso II, acaba por ter um bom relacionamento com ele, e esse bom relacionamento com o rei acabará por permitir que as famílias que estão mais próximas do rei se destaquem no seu mosteiro, nomeadamente como abadesas, mas não só. Pois, estudando toda a constituição da comunidade, conseguimos perceber que as restantes famílias estão dentro da entourage, fazem parte da clientela precisamente dos Riba de Vizela. Portanto, há um conjunto de famílias, inclusivamente até ao século XIV, que se nota que fazem parte deste conjunto de pessoas. E é interessante porque nota-se claramente que estas instituições têm também, lá está, como referiste, este papel político importante no reino. Já aqui referimos num episódio anterior os limites ao poder do rei, e lá está, na altura referimos as instituições religiosas como um poder concorrente, e aqui está uma demonstração clara de que mesmo estas instituições femininas também exerciam o seu poder e contestavam, no caso de Afonso II, não é, o próprio rei. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger?
Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Indo propriamente às biografias destas mulheres, alguns casos mais engraçados, mais emblemáticos, mais curiosos que tenham aparecido na tua investigação? Sim, tenho alguns, poderia pensar em alguns casos. Estava-me a lembrar de situações, por exemplo, em que, lá está, estávamos a ver que elas têm importância até com este relacionamento com o próprio monarca e as questões políticas. Muitas das vezes são também as pessoas que tentam interferir dentro das próprias instituições monásticas, colocando à frente destas instituições pessoas da sua clientela. E, portanto, há alguns exemplos interessantes. Eu estava aqui a pensar no caso de Nuno Álvares Pereira, que em 1384, eventualmente terei de voltar um pouco atrás para explicar, mas, quer dizer, como sabem, estamos em 1384, estamos perante uma situação política complicada para Portugal, em termos daquilo que é a crise sucessória, e com a morte de Dom Fernando em 1383, e logo no início de 1384, a abadesa de Castries, que é um mosteiro cisterciense em Évora, foi assassinada. E foi assassinada precisamente pela sua ligação à Dona Leonor Teles, e portanto, perante o assassinato desta abadesa, foi assassinada barbaramente, e essa situação é descrita na crónica, na primeira parte da crónica de Dom João I por Fernão Lopes, e é necessário então eleger uma nova abadesa. E a verdade é que a comunidade elege uma abadesa e precisava da ratificação dessa eleição por parte do abade de Alcobaça, claro. Então é solicitada essa confirmação, mas, entretanto, e este é que é o aspecto interessante nisto tudo, o Nuno Álvares Pereira pede ao mestre Davis, em 1384, ou seja, uma altura em que eles tinham muito com que se preocupar, na verdade, mas pede ao mestre Davis que interceda junto ao abade de Alcobaça para que o abade de Alcobaça confirmasse uma outra pessoa, ou seja, uma maior pais Perdigão, como abadesa de Castries. Ou seja, estamos dentro daquilo que hoje poderíamos dizer, estamos perante uma enorme cunha. Ou seja, estamos perante tráfico de influências. Sim, uma das maiores figuras do reino, Nuno Álvares Pereira, a pedir ao mestre Davis, não é? Pouco antes da sua aclamação como rei, que ele peça ao abade de Alcobaça para que ele confirme uma determinada pessoa e nenhuma outra. Ou seja, precisamente dizendo que havia outra pessoa que estava eleita, não é? Mas que portanto, não convinha que fosse essa outra pessoa que fosse confirmada. Para além disso, nós temos, por exemplo, no tempo de Dom Duarte, uma situação também me parece bastante interessante, uma vez que também numa determinada altura bastante quase diria crítica para o reino, porque estamos a falar em 1437, ou seja, em pleno desastre de Tanger, e com o infante Dom Fernando cativo, e a ser necessário decidir o que fazer, precisamente para recuperar o infante do cativeiro, e nesta mesma altura morre a abadesa de Aroca. E, portanto, no meio da correspondência que o Dom Duarte envia para Florença, para uma pessoa da sua confiança, que intercedia junto da Cúria Apostólica para resolver algumas questões, se nós formos analisar essa correspondência, verificamos que a correspondência é sobretudo sobre dois aspectos. Sobre a organização, precisamente, dessa expedição a Tanger, e ao mesmo tempo, 2 meses antes da morte da abadesa, já o rei lhe estava a dizer que ele garantisse que o Papa não confirmasse nenhuma abadesa sem que o rei dissesse quem é que devia ser confirmada. Portanto, ele queria garantir que nada seria decidido sem passar por ele. E ele dizia precisamente que
Bem, desde logo dizia que o mosteiro de Aroca que era o principal do reino, e portanto claramente dizia que era o mosteiro mais importante feminino dentro em Portugal, mas dizia também que, precisamente por ser tão importante, a pessoa que ficaria à frente do mosteiro devia ficar, essa decisão deveria ser tomada com o consentimento dos reis. E, portanto, queria garantir que não seria tomada nenhuma decisão, ou seja, que ninguém se antecipasse ao rei e pedisse precisamente a confirmação de uma abadesa na Cúria Pontifícia sem o conhecimento dele. Claro. De facto, ela entretanto morre passado 2 meses e acaba por ser interessante porque no meio de tudo isto ele vai mandando sucessivas cartas. Estamos a falar de dezenas de cartas que vão envolvendo estas duas questões, porque entretanto dá-se o desastre de Tânger, é preciso tomar as decisões, inclusivamente reúne-se cortes e tudo para se pensar o que fazer. Estamos a falar de uma eleição que reuniu 3 candidatas. Uma era a candidata do rei. Por existirem 3 candidatas, ou seja, existia uma candidata muito forte dentro da comunidade, uma candidata que desde logo tinha sido sobrinha de uma outra abadesa anterior, e voltamos outra vez àquela questão da sucessão das tias sobrinhas, e portanto que foi eleita, ainda que não confirmada, estas questões era sempre necessário a confirmação. Claro. Existia uma outra candidata que também pretendia o lugar, e para isso, por essa intercedia a sua mãe, que era condessa, e portanto estamos a falar, no caso, era filha dos condes da Atouguia, e para além disso, existia ainda a candidata do rei, que era uma Beatriz de Vilhena, e pela qual Dom Duarte intercedia e tentou, se bem que não acabou por não levar até ao fim essa sua intenção, mas temos umas eleições bastante disputadas. Se pensarmos bem, já não teria sido a primeira vez, ou seja, algum tempo antes, cerca de 1420, 1422, tinha havido umas outras eleições também muito disputadas, ou seja, mais uma vez com 3 candidatas, ou seja, mais uma vez com a mesma candidata. Portanto, uma repetiu-se, uma que esteve em 1420 e que não conseguiu ser eleita, voltou a candidatar-se mais tarde. Portanto, uma mantém-se, a outra foi a que realmente depois acabou por ser confirmada, que era uma Beatriz Anes de Almeida, que tinha sido prioresa anteriormente e, portanto, tendo exercido o segundo cargo dentro da hierarquia, era normal que tivesse aspirações a ascender, a subir, não é? A ascender. De facto, essa outra Leonor Pereira, como eu disse, era sobrinha da abadesa anterior e, portanto, como sobrinha também tinha as suas pretensões, e depois havia, digamos que uma candidata externa. Neste caso, a candidata externa era uma monja de Lourvão, que basicamente dizia mal das outras todas e dizia que elas não eram dignas do lugar e que, portanto, deveria ser ela a ser escolhida. Entre esses argumentos de indignidade, acusou uma das candidatas de ter tido filhos precisamente numa altura em que já estava no mosteiro. E, portanto, dizia que não seria pessoa digna do exercício de tal função. Claro que a pessoa em questão reconheceu que sim, que tinha tido filhos, mas que tinha suplicado ao Papa a dispensa dessa infâmia e que, entretanto, que tinha, alegando o bom exemplo e santidade de vida, precisamente nesse momento da eleição, portanto, que já se tinha arrependido e tinha cumprido penitência e, portanto, tinha sido dispensada pelo próprio Papa, ou pelo menos tinha suplicado a dispensa dessa infâmia ao próprio Papa, e acabou por, de facto, ser ela a eleita, a ser confirmada, a eleita, e depois, inclusivamente, confirmada. Não antes de uma da outra candidata. Na verdade, não foi ela que tomou uma iniciativa, foi o pai dela, que era, obviamente, um cavaleiro importante da zona e que invadiu o mosteiro com um grupo de homens armados. Por que não? Fez reunir o convento e destituiu ele próprio a abadesa e ordenou que a sua filha fosse eleita abadesa. Quem nunca? E assim foi. Claro. E assim foi. Assim claro, mais também fácil.
só durou o tempo em que ele lá esteve. Pois, assim que ele saiu do mosteiro, o grupo que apoiava a outra pessoa enviou cartas para Roma e protestou contra a situação para repor a situação. E, portanto, de facto, por vezes, isto é tudo no século XV, e por vezes temos algumas situações fora daquilo que é habitual, logicamente, não é isto que é habitual, mas também nos mostra o que é que eram estas instituições. Sim. E, de facto, eram disputadas até este ponto, claro, de invasões armadas, de intervenção do próprio rei, de acusações de parte a parte, tudo isto, nós sabemos isto, quase tudo através de correspondência para Roma. Claro. Ou seja, súplicas ao Papa e das respostas. Portanto, com o envolvimento do próprio Papa e, portanto, sim, estamos a falar de gente muito importante, muito bem posicionada na corte, com muito dinheiro para investir nisto, porque isto implica gastos. Reparem, ter procuradores para andar permanentemente com correspondência de Portugal para Roma e de Roma para Portugal, a tratar destes assuntos, havia que ter alguma disponibilidade financeira. Isto em termos de cunhas, lembrei-me assim de duas. Há uma situação que eu também acho que é interessante, que são dois irmãos que raptam duas monjas, e que é um Gonçalo Pires Velho e um Estevão Velho. No caso, o primeiro, o Gonçalo Pires Velho, entra dentro de um mosteiro e rapta uma freira de Vitorino das Donas, no concelho de Ponte de Lima, e o seu irmão também acabou por raptar uma freira, que nós não sabemos exatamente qual é o mosteiro, porque não é referido, isto aparece no livro Linhagens do Conde Dom Pedro, estas referências. No segundo caso nós não sabemos qual é o mosteiro, mas sabemos que ela também era freira. E remete-nos para outro aspecto, não é? Remete-nos para a questão de, muitas das vezes, havia alguns relacionamentos que, porventura, não eram aceitos pelos pais destas pessoas e, portanto, uma das formas de terminar esses relacionamentos era precisamente colocar as filhas dentro de um mosteiro. E, por vezes, poderia eventualmente resolver o problema, noutros não. E, portanto, parece-me que nestes casos o que aconteceu foi precisamente isso. Ou seja, muito provavelmente acabam por ser situações em que, até porque acabam por depois por ter casamentos com estas pessoas, ou seja, retiram-nas dos mosteiros e seguem a sua vida normalmente, têm vida conjugal, têm filhos e, portanto, são relações que são assumidas. Eventualmente, a ideia que fica é precisamente que foram relações que tinham tudo para desde o início serem assumidas, mas que eventualmente tenham sido quebradas. Não é? Mas não foram definitivamente quebradas. Claro. E isso leva-nos até a olhar então para este dia-a-dia da vida do mosteiro, não é? Ou seja, para o cotidiano. Como é que era na realidade este dia-a-dia? Consegues reconstituir, saber de que forma é que estas freiras estas monjas acabavam por viver? Como é que se relacionavam com a própria comunidade local? Quer dizer, nestes casos que tens falado, não é? Estamos a falar de situações de clausura, ou seja, estão retiradas, não é, do contacto direto com o mundo secular, não é? Com os laicos, digamos assim. Sim, nós desde logo, através precisamente das regras, conseguimos perceber como é que se organizava o dia-a-dia, o cotidiano. Porque as regras também servem para isso, precisamente para fazer essa organização do tempo. De uma forma geral, independentemente da regra, e não olhando agora para nenhuma regra específica, o tempo repartia-se entre a oração, o trabalho, a meditação e o descanso. Como disseste, um dos aspectos importantes era a clausura, não é? E portanto, o facto de viverem em clausura fazia com que não houvesse um contacto, não devia haver um contacto com o exterior. No entanto, nós sabemos que uma coisa é a normativa e depois outra coisa é a prática, não é? Era assim na Idade Média como continua a ser hoje em dia. Portanto, nós temos vários códigos normativos, não quer dizer que toda a gente cumpra exatamente o que está na lei e, portanto, o que está definido. Na Idade Média era exatamente a mesma coisa. Ou seja, apesar de nós termos uma normativa que nos remete para um tipo de vida, isso depois nem sempre se cumpria. E agora posso ir concretamente às cistercienses, que são aquelas a quem eu dediquei mais do meu tempo de investigação. E, por exemplo, um dos aspectos que está precisamente na regra de São Bento é a promessa de estabilidade, ou seja, é esperado que quem professa
que o faça numa instituição e que viva o resto da vida nessa mesma instituição. Na verdade, nós sabemos que isso não aconteceu. Nós sabemos que muitas das monjas que professaram num determinado mosteiro acabaram por ir para outro, por motivos vários. Em alguns casos, precisamente para se posicionarem para serem abadesas. Como eu disse há pouco, claro. Havia uma monja de Lourvão que pretendia ser abadesa e, portanto, na sua comunidade provavelmente viu que havia menos possibilidade. Desde logo, só existe um lugar, não é? E, portanto, enquanto a pessoa não morrer, o cargo também é vitalício, portanto, era preciso esperar que isso acontecesse. E, portanto, provavelmente viu que havia maior possibilidade de, naquele momento, subir, portanto, exercer esse cargo em Arouca do que propriamente em Lourvão. Nessa situação, isso não aconteceu, mas nós temos imensas situações de monjas de um mosteiro que foram exercer o cargo de abadesa para outros mosteiros e, portanto, na verdade, esta situação da estabilidade acabava por não ser cumprida. Um outro aspecto interessante é a questão da pobreza. Há pouco falámos da questão da renúncia. Uma das situações da vida monástica normalmente é a renúncia aos bens, não é? À propriedade. E, portanto, no voto de pobreza, e desde logo a regra de São Bento, o que diz é que quem possuir bens, que os deve ou distribuir antes de professar, ou então entregá-los ao próprio mosteiro, de forma a que tudo seja comum a todos. Ou seja, na verdade, dentro do espírito da vida comunitária. Portanto, o mosteiro podia ter bens, esses bens, portanto, revertiam a favor de toda a comunidade, mas ninguém devia ter bens próprios. Não é? E, portanto, a pessoa, quando professava, se queria entregar bens a alguém, devia o fazer antes de professar. A partir do momento em que professava, entregava os bens à comunidade e eles passavam a ser de toda a comunidade. Bem, na verdade, nós também sabemos que isso não é bem assim. Ou seja, nós depois, na documentação é bastante clara em relação a isso. Aqui temos que fazer um bocadinho a distinção entre aquilo que é a propriedade e aquilo que é o usufruto. Claro. E ainda hoje é diferente. Portanto, verdadeiramente elas entregam a propriedade ao mosteiro, mas mantêm o usufruto desses bens. Ou seja, na verdade, quando esses bens são arrendados, nós sabemos que era sobretudo propriedade fundiária e, portanto, eram arrendados a camponeses que trabalhavam as terras e depois pagavam as rendas sobre essa propriedade e os contratos enfitêuticos são muito claros em relação a isso. Ou seja, essas rendas deviam ser pagas, em muitos casos, diretamente à monja que os deteve e que, na verdade, os entregou ao mosteiro, mas que manteve os seus rendimentos em vida. E, verdadeiramente, ao manter estes rendimentos em vida, ela dispõe de um conjunto de bens que depois lhe permite ter... é verdade que lhe permite, sobretudo, manter-se, em primeiro lugar, assegurar o seu mantimento, mas também lhe permite, por exemplo, sustentar criadas, não é? Ter as suas próprias criadas ou ter os seus próprios negócios. Muitas das vezes, por exemplo, há pouco dissemos que era preciso dinheiro para pagar a procuradores para ir a Roma, pois, em alguns casos, essa situação justifica-se também através destes rendimentos que estas pessoas tinham. E, por vezes, estamos a falar de religiosas, nomeadamente em Arouca, com rendimentos perfeitamente astronómicos. Ou seja, que mantêm a sua independência, têm independência financeira, Exatamente. Não é? Apesar de estarem integradas na comunidade, têm a sua própria independência. Quer dizer, estarem ali ou estarem... Quer dizer, na realidade, até se calhar têm mais independência do que se estivessem fora do mosteiro. Sim, se pensarmos na condição da mulher na Idade Média, pois, exatamente. Verdadeiramente nós sabemos que há alguns aspectos para a mulher de facto exercer o poder na Idade Média. Há sobretudo duas condições, parece-me, não é? Que em primeiro lugar precisa de ter disponibilidade financeira e tem que exercer de uma forma autónoma e por isso normalmente isso verifica-se mais, por exemplo, quando ficam viúvas. Não é? Assim que ficam viúvas e com disponibilidade financeira, aí sim, vêem-se as mulheres a agir livremente. Sobretudo quando são mulheres de algum poder, quando são viúvas com algum poder, claro. e portanto libertam-se dessa sujeição, ou seja, não estão sujeitas nem ao pai, nem ao marido. Não é? E portanto isso verifica-se muito bem. No caso das abadesas, isso também se verifica bastante bem. Ou seja, as abadesas são mulheres de poder que exercem o poder de uma forma perfeitamente extraordinária. Claro que no caso das monjas nós temos sempre de ter em consideração que elas devem obediência à sua abadesa. Portanto, atenção que, portanto, digamos que saem do ambiente familiar, mas ingressam numa outra família. Não é? E dentro desta outra família também devem obediência precisamente à sua abadesa. Mas sim, estamos perante mulheres que mantêm a sua capacidade económica e que, com a autorização da sua abadesa
e do convento, porque verdadeiramente, por exemplo, para fazer contratos de arrendamento, ou seja, elas muitas vezes arrendavam estas propriedades, elas próprias, mas tinham que o fazer com a autorização da sua abadesa e do seu convento, uma vez que há essa situação da obediência, sim. Pronto, mas estava a falar em termos daquilo que é propriedade. Nós muitas das vezes este aspecto escapa-nos. E a questão da propriedade foi uma questão que se mantém ao longo de séculos, ou seja, nós vemos os visitadores no século XVI ainda estão preocupados com esta situação. Portanto, eles tentam, de facto, anular estas situações em que há monjas que ainda detêm rendimentos e que ainda detêm propriedades. E, portanto, é uma das perguntas que eles trazem na lista das perguntas a colocar quando visitam as comunidades, é precisamente esta situação, porque que está na regra de São Bento, ou seja, que já estava há séculos na regra de São Bento e que está muito clara, mas que é muito difícil, não é? Portanto, a propriedade era de facto um vício e é assim que é tratada na regra. Outro aspecto também é a questão da clausura. A normativa também é bastante clara, mas depois, dentro daquilo que são algumas aberturas da própria normativa, acaba por ser possível, e vemos com frequência, muitas monjas fora do mosteiro a tratar destas questões, na verdade, estas questões patrimoniais. Porque muitas das vezes o que vemos a fazer é elas saírem, até com procuração da própria abadesa e do próprio convento, para irem tratar, por exemplo, das partilhas de bens. Se, no caso de morrer um pai ou de morrer a mãe, vão às partilhas, vão fazer partilhas de bens, e até porque ninguém conheceria melhor os bens delas do que elas próprias. Claro. Nós podíamos pensar, bem, o mosteiro podia nomear um procurador para ir tratar desses assuntos. Pois, verdadeiramente podia. A questão é que, em algumas comunidades, também não é em todas, mas em algumas comunidades, nomeadamente em Aroca, o que nós vemos com alguma frequência é precisamente monjas, muitas, e em muitas circunstâncias, e a percorrer muitos quilómetros para irem resolver estas coisas, até para, nomeadamente para fazer contratos enfitêuticos de exploração dessas mesmas propriedades. Em primeiro lugar, elas saíam beneficiadas, mas se nós pensarmos bem, é também o mosteiro e as próprias comunidades que saem beneficiadas e daí darem essa autorização. Ou seja, na verdade, elas podiam sair desde que tivessem a autorização da sua abadesa. E, portanto, com a autorização da abadesa, podiam sair. Sim, é outro dos aspectos. E que não era de todo... ou seja, a normativa previa esta situação. Mesmo que nós, se formos aos estatutos cistercienses, quer dizer, a regra de São Bento foi feita para homens, não foi feita para mulheres, não é? E, portanto, na regra de São Bento prevê-se a possibilidade, sugere-se que os mosteiros devem ter tudo o que é necessário para que os monges não tenham que andar fora do seu mosteiro, o que é desaconselhado, mas prevê-se que com a autorização do abade que pudessem sair. E verdadeiramente é este aspecto que depois vai acabar por prevalecer. Ou seja, com a autorização do abade, podem sair. No caso dos mosteiros femininos, com a autorização das abadesas, podem sair. Sendo que também a normativa da Ordem de Cister, que a Ordem de Cister tinha um capítulo geral que legislava anualmente, precisamente nessa Assembleia dos abades cistercienses, e os estatutos de Cister prevêem que a abadesa, isto, por exemplo, em 1220, prevê que a abadesa, acompanhada de 2 monjas, ou a celeireira, portanto a responsável pelo celeiro, que pudessem sair para tratar dos negócios da sua casa. E, portanto, nas codificações seguintes, isso vai continuar a aparecer, quer nas codificações de 1237, quer depois nas codificações de 1257, até aumentando o número de pessoas. Ou seja, a abadesa por 2 ou 3 monjas e a celeireira que também pudesse sair com uma monja. E, portanto, poderiam sair precisamente para tratar dos negócios das casas. E é isso que depois nós vemos. Ou seja, há pouco, quando eu disse, bem, essas monjas de Aroca, de Aroca e não só, de Aroca, de Lourvão ou de Almoster, quando saem dos seus mosteiros, verdadeiramente vão tratar dos negócios. Não da casa, mas dos seus próprios negócios, que são bens que, para todos os efeitos, são da comunidade. Porque a propriedade lhes foi entregue. E que revertem para a comunidade. E revertem para a comunidade, obviamente. Ou seja, são do interesse da comunidade. Por exemplo, há um episódio que, a determinada altura, é Dom Afonso III, que portanto, terá chamado a abadesa de Lourvão à corte. E essa abadesa era Teresa Mendes de Sousa, que curiosamente tinha sido amante, ou seja, antes de ser abadesa, tinha sido amante do Afonso III. E entretanto, ela é chamada precisamente para ir à corte e há um cavaleiro que a vai acompanhar.
que é o Pedro Afonso Ribeiro. E esta Pedro Afonso Ribeiro, então, acompanhou esta Teresa Mendes de Sousa à corte e depois, novamente, a acompanhou ao mosteiro de Lourvão, sendo que a Teresa Mendes de Sousa engravidou, precisamente, deste Pedro Afonso Ribeiro, que foi com ela para garantir a sua segurança. Tiveram um filho, o filho é Gonçalo Pérez Ribeiro, que foi criado na corte, até porque a mãe vivia num mosteiro feminino e, portanto, ele foi criado na corte e mais tarde acaba por ser legitimado, inclusivamente por Dom Dinis. Não é o único caso de abadesas ou de monjas que engravidam, e normalmente também nós conhecemos estas situações porque, na maior parte dos casos, estes filhos acabam por ser legitimados, porque, como eu disse há pouco, são sobretudo monjas que são monjas da nobreza e, portanto, com facilidade conseguem aceder, portanto, fazem pedidos de legitimação, precisamente para que eles possam ser legitimados e possam herdar os bens como se fossem filhos legítimos. Uma última questão, Luís. Nós temos muitos ouvintes que são estudantes a vários níveis, tanto secundário como universitário. Que tipo de documentação se utiliza para estudar este assunto? As ordens, os mosteiros, as próprias monjas? Sim, na verdade, a documentação é extremamente variada. Nós, quando começamos a entrar dentro dos fundos monásticos, e há muita gente que se queixa desse aspecto, é que o que mais há são contratos enfitêuticos. Ou seja, o que mais há são empresamentos, arrendamentos e aforamentos. É verdade. Isso não quer dizer, para já, não quer dizer que toda a documentação sejam contratos enfitêuticos, portanto, existe todo o tipo de documentação e verdadeiramente nós também temos que diversificar esta mesma procura. Ou seja, eventualmente não nos concentrarmos apenas nos fundos monásticos, que, logicamente, têm outro tipo de documentação. Portanto, eu aqui já citei, por exemplo, os livros de linhagens. Sim. Ou seja, o livro de linhagens, o livro velho de linhagens, o livro do Dião, o livro de linhagens do Conde Dom Pedro. Também referi várias vezes cartas de legitimação, que normalmente estão nas chancelarias régias. Há pouco também disse que havia correspondência que ia para Roma e, portanto, há súplicas e há documentação no Arquivo Apostólico do Vaticano e, portanto, é esta conjugação, e inclusivamente também nas crónicas. Há pouco falei, por exemplo, da crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, e, portanto, é nesta conjugação de muitas fontes, que eu acho que é exatamente o que qualquer historiador ou qualquer pessoa queira estudar qualquer assunto histórico deve fazer, é precisamente cruzar o máximo de fontes históricas possível para tentar obter uma melhor imagem, até porque, por exemplo, muitas das vezes as primeiras pessoas que leram os livros de linhagens e viam muitas referências a filhos de abadesas, havia um bocadinho a tendência para dizer, bem, às tantas, os linhagistas talvez inventassem um pouco. Ora, basta ir às cartas de legitimação que os reis dão e percebemos que não, porque na maior parte dos casos em que estão referidos nos livros de linhagens, nós depois temos precisamente as cartas de legitimação nas chancelarias. Portanto, este cruzamento permite-nos validar. Outro aspecto que eu também não mencionei, mas também é interessante, são, por exemplo, por exemplo, a lírica trovadoresca. Por vezes, também algumas referências, não só de uma forma geral à vida monástica, né, mas especificamente a algumas pessoas e a alguns mosteiros, e, portanto, em alguns casos também utilizei essa mesma informação. Sinceramente, acho que é um campo de análise muito interessante. Existem imensos mosteiros que mereceriam monografias e que ainda não têm. Existem períodos que ainda estão muito pouco estudados em termos daquilo que é o conhecimento sobre a vida monástica. Estou a pensar, por exemplo, na segunda metade do século XV ou ainda no século XVI. Praticamente não houve monografia, o que é normal, as pessoas começam pelo início, não é? E depois, se os núcleos documentais forem abundantes, as pessoas têm que criar limites, têm que parar em algum lado e, portanto, muitas das vezes não abarcam, sobretudo a segunda parte do século XV e o século XVI, parece-me que têm ficado um bocadinho menos bem estudados. E, portanto, eu acho que existe imenso campo de estudo. Para além disto,
Existem, obviamente, as regras, não é? Ou seja, tudo o que são... normativo. Tudo o que é normativo, é isso mesmo. É exatamente aí que eu queria chegar. E no normativo incluem-se não só as regras, mas depois, por exemplo, no caso dos cistercienses, os estatutos, as codificações, e no caso das outras ordens, portanto, dentro daquilo que é a normativa que vai sendo atualizada e que obviamente as ordens vão evoluindo com o próprio tempo e, portanto, é preciso acompanhar essa mesma evolução. E agora que estamos mesmo no fim deste episódio, Luís, nós costumamos sempre pedir aos nossos convidados, não é, umas sugestões de leitura, e neste caso quais são as tuas sugestões para os nossos ouvintes que quiserem saber um pouco mais? Se me permitem, uma das sugestões que farei tem a ver com a revista História do JN, o número de fevereiro, ou seja, o último número que saiu, que é o número 48, e que tem precisamente como tema de capa as mulheres e os livros na Idade Média. Ou seja, não sendo especificamente sobre o monarquismo feminino, a verdade é que tem alguns textos, tem 7 textos, e alguns desses textos abordam precisamente a vida, e sobretudo nesta perspectiva, ou seja, da importância dos livros na vida monástica. No caso, nas cistercienses, nas clarissas e nas dominicanas. Mas tem ainda um redobrado interesse porque não olha só para o mundo monástico, mas olha para esta relação entre as mulheres e os livros. Ou seja, não só as monjas e as freiras, mas, de uma forma geral, todas as mulheres na Idade Média, quer dizer, nem todas as mulheres se relacionavam com os livros, infelizmente, na Idade Média. Mas estou a dizer todas as mulheres, ou seja, sejam leigas, sejam elas religiosas. Em várias perspectivas, não é? Ou seja, não só naquilo que é o uso dos livros, mas também como encomendantes ou como nas várias formas de relacionamento que podiam ter com estes mesmos livros. Acho que é uma leitura interessante, desde logo porque as pessoas que escreveram estes textos escreveram de uma forma que é acessível a um público em geral, tanto que não é necessariamente um público especializado, e que também resume um pouco as investigações e os resultados sobre esta temática nos últimos tempos. Uma outra sugestão que eu faço, de uma forma geral, sugiro que visitem os mosteiros que existem em Portugal, e de facto há muitos que são dignos dessa visita. Felizmente temos muitos musealizados e que merecem a visita de todos. Às tantas, aproveitaria para destacar um que me parece menos conhecido e que vale uma visita. Estou a falar do mosteiro de Celas, em Coimbra. Fica precisamente na região de Celas, ou na zona, melhor dizendo, de Celas, zona que recebe o seu nome exatamente em função do mosteiro que lá foi construído e que se pode visitar, e tem, por exemplo, um dos conjuntos de capitéis historiados mais interessantes que nós temos em Portugal e que diria praticamente único. E é esta a sugestão que deixo desde logo a todos os que vivem em Coimbra, claro. Porque muitas das vezes é um mosteiro que não é conhecido pelas próprias pessoas que vivem em Coimbra, mas depois a todos aqueles que gostam de história e que gostam do património, que visitem. De facto, acho que vale a pena. Sugiro precisamente essa visita, em primeiro lugar, por causa dos capitéis, mas não só, há outros aspectos igualmente interessantes, como, por exemplo, o formato da igreja, que é de planta centrada circular, que também não é muito vulgar em Portugal, e, portanto, também tem outros pontos de interesse e, eventualmente, a própria história do mosteiro, desde logo o seu início, a sua constituição, a partir precisamente de uma experiência de enceladas, que depois acabou por evoluir para a sua admissão na Ordem de Cister. E quanto aos teus próprios escritos, Luís, nós recomendamos, claro, a tua tese de mestrado publicada, que se intitula Quando a Nobreza Traja de Branco, a comunidade cisterciense de Aroca durante o abateçado de Dona Luca Rodrigues, 1286-1299, publicada em 2003 pela Magno Edições. E muito obrigado, Luís, por teres partilhado connosco esta tua investigação, já longa, sobre estes temas das ordens religiosas femininas.
Muito obrigado por poder partilhar estas coisas e agradeço a todos aqueles que ouviram pela atenção e pelo gosto por estas questões que me têm feito continuar esta investigação sempre na busca de trazer novos conhecimentos e, sobretudo, de conversar com outras pessoas sobre estas questões. E por hoje é tudo, neste nosso episódio número 79 do podcast Falando História. Aproveitamos para agradecer, como de costume, aos nossos patronos pelo apoio prestado e que nos permite continuar o podcast. E já sabem, se quiserem juntar-se à nossa comunidade, neste caso não é religiosa, podem fazê-lo através do link que deixamos na descrição do episódio. Se quiserem contactar-nos, podem também fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. E a edição de áudio foi, como de costume, de Marco António. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.